Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é o professor Yuri. Bom, e hoje, nós estamos indo para a nossa penúltima lista de exercícios referente ao primeiro semestre, você que é meu aluno do IFSU nas turmas de Matemática 2. Então, esta é a nossa penúltima lista, a última lista é a lista 10. Vamos resolver essa lista, que é sobre cones e tronco de cones. Vamos lá, então. Exercício 1. O volume do sólido gerado pela rotação de um triângulo isósceles de lados congruentes, medindo 5 cm e base medindo 6 cm, em torno da base é igual. O que acontece? A gente tem o nosso triângulo isósceles, certo? E aí o que acontece? Ele vai girar em torno do eixo maior desse cara aqui. A gente sabe que esse cara aqui vale 5, este vale 5 e este vale 6. Então, quando ele faz este giro, o que acontece? A gente vai conseguir criar um sólido, certo? Em que ele vai ser desta forma aqui, que vão formar dois cones, tá bom? Em que o que a gente tem aqui, ó? Com esses dois cones, a gente pode mostrar que essa parte de trás aqui, é mais tracejada. Então, a gente tem isso aqui. São dois cones, em que o tamanho daqui até aqui vale equivalente a 3 desse lado e 3 desse. E ele diz que a gente tem que descobrir qual o valor deste raio aqui, ó, certo? Porque dessas duas figuras ainda, a gente vai tirar isso aqui, ó. Este cone aqui, que ele tem um raio que a gente tem que descobrir. Imagina que eu levantei esse carinha. Então, ele tem esta altura aqui valendo 3. A gente tem que descobrir o raio. Porque, lembra, o volume de um cone é igual ao que? Área da base vezes a altura divididos por 3. Mas a área da base é um círculo, então a área é πr ao quadrado. Então, no final das contas, isso aqui fica πr ao quadrado vezes a altura divididos por 3. Tá bom? Então, vamos fazer as nossas contas aqui agora para a gente descobrir o que precisa. Então, se a gente olhar aqui, ó, pessoal, dessa nossa figura, a gente consegue transformar ela, ó, num triângulo retângulo, de lado 3 e 3. E a altura, o raio, que a gente vai chamar, esse cara aqui é o raio no nosso desenho aqui, ele vai ser o que, ó? 5 ao quadrado igual a 3 ao quadrado mais o raio ao quadrado. Então, aqui a gente tem 25 igual a 9 mais o raio ao quadrado. Então, o raio ao quadrado vai ser 25 menos 9, que é igual a 16. Então, o raio vai ser a raiz de 16, que é igual a 4 centímetros. Então, agora, a gente só vai aplicar a nossa base, ó. O volume do cone vai ser igual a π vezes o raio, que a gente encontrou que é 4 ao quadrado, vezes a nossa altura, que é 3, dividido tudo isso por 3. Então, a gente pode cancelar esses dois caras aqui. Isso aqui é igual a 4 vezes 4, 16 π centímetros cúbicos. Mas olha uma coisa, a gente descobriu só este lado. A gente analisou somente um lado do cone. Ele tem outra parte aqui embaixo. Então, que também sai daqui. Isso aqui vale 3. Isso aqui vale 4. Então, a gente tem que fazer o que, ó? 2 vezes o volume do cone. Porque a gente tem que descobrir o volume total quando a gente gira esse triângulo isósceles. Então, isso aqui vai ser 16π multiplicado por 2, que dá igual a 32π centímetros cúbicos. Tá bom? Exercício 2. Em regiões agrícolas é comum a presença de silos para armazenagem e secagem de produtos
de grão, no formato de um cilindro reto sobreposto por um cone, como está aqui na figura. E as dimensões que ele mostra aqui. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação por π, né? Essa questão é do Enem, chega a doer ver isso aqui, mas enfim, né? A gente tem que respeitar o Enem. O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é. Então, a primeira coisa, o volume do nosso silo ele é igual ao volume do cilindro mais o volume do cone. Né? O volume do cilindro aqui embaixo mais o volume do cone. E aí a gente tem que lembrar as fórmulas do volume do cilindro e do volume do cone. O volume do cilindro é igual à área da base vezes a altura. A área da base é um círculo, então isso aqui é πr² vezes a altura. E o volume do cone, o que é? A área da base vezes a altura dividido por 3. Então isso aqui é πr² vezes a altura divididos por 3. Então, para a gente pegar e usar na nossa fórmula, vamos ver aqui, ó, o volume do silo é igual. Por que eu estou calculando o volume? Porque eu sei o volume que o caminhão aguenta, ó, 20 metros cúbicos. Eu tenho que ver quantas vezes esse caminhão cabe dentro do silo. Eu vou saber quantas viagens ele pode fazer. Então, vai ser o que, ó? πr² vezes a altura, mais πr² vezes a altura divididos por 3. Então, lembrando, ó, essa parte aqui é do cilindro. E essa parte aqui é do cone. Então, substituindo aqui, ó, π, vamos deixar π por enquanto. Não vamos substituir ainda por 3, como ele pede. Chega a doer, né? Mas infelizmente, tá, vamos ver como o exercício pede. Vezes o raio do cilindro, que é 3, vezes a altura do cilindro, que é 12. Mais π vezes o raio do cone. Só que olha aqui, ó, o raio do cone é o mesmo raio do cilindro. Então, 3 ao quadrado vezes a altura do nosso cone, que é 3 também, dividido pela altura, dividido por 3. Então, o que pode acontecer? A gente pode tchacar nesses caras aqui, corta fora. Então, no final das contas, isso aqui vai sobrar o que, ó? 108π mais 9π, que dá o total de 117π centímetros cúbicos. Que se a gente substituir π por 3, a gente vai achar os 351 centímetros, não, né? Viajei. Metros, 351. Deixa eu fazer bonitinho aqui. 351 metros cúbicos, tá bom? Então, o que a gente vai fazer para descobrir quantos caminhões podem, né, carregar, quantas viagens o caminhão vai ter que fazer? Então, a gente vai fazer o que? Os 351 de volume do silo dividido pelos 20 metros cúbicos que o caminhão consegue carregar. Com isso, a gente acha que vão ter que ser feitas 17,6 viagens. Como não dá para o caminhão fazer 0,6 viagens, então a gente arredonda esse valor para 18 idas e voltas. Aí ele vai ter que dar uma ida e volta, uma viagem, tá bom? O exercício 3, pessoal, ele pede para a gente calcular o volume de um cone circular reto, cujo raio da base mede 3 metros e a geratriz mede 5 metros. Vamos lembrar antes o que é geratriz? Vamos lá, primeiro eu vou fazer um esboço de um cone, lembrando que o esboço é feio mesmo.
Então, o que a gente tem? A geratriz é esse cara aqui no lado, tá bom? Daqui, então, o que a gente tem? A gente consegue desenhar o nosso cone atual, com um raio da base medindo 3 e a geratriz medindo 5. Então, olha aqui o que formou, ó, o nosso querido triângulo retângulo que a gente usa o tio Pete nele. Olha aqui, ó. Então, 5 ao quadrado vai ser igual à altura, que isso aqui é a altura do cone, mais o raio ao quadrado, que é 3 ao quadrado. Então, a gente sabe daqui, ó, que a altura ao quadrado vai ser 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado, que vai ser igual a 25 menos 9, que isso aqui dá 16. Então, a altura vai ser a raiz de 16, que é igual a 4 metros. Então, a altura deste cone é de 4 metros. Agora, com essa informação da altura, a gente pode encontrar o volume, né? Porque o volume é a área da base vezes a altura dividido por 3. Lembra, todas aquelas figuras que tiverem pontas a gente divide por 3. Então, a área da base é um círculo. Então, πr ao quadrado vezes a altura divididos por 3. Como a gente tem o π, vamos deixar sendo π, o que vai acontecer? Vezes o nosso raio, que a gente já sabe que é 3, vezes a altura que a gente encontrou, que é 4, divididos por 3. Então, no final das contas, se a gente fizer isso aqui dá 12 π metros cúbicos. Tá bom? Exercício 4. Esse exercício 4 ele é um pouquinho mais conceitual, então eu peço que tu preste atenção, dá uma olhadinha aqui e vamos lá. Ó. Dado um copo em formato de cilindro e um outro copo em formato de cone, de mesma base e altura, se eu encher completamente o copo cônico com água e derramar toda essa água no copo cilíndrico, quantas vezes terei que fazê-lo para encher completamente esse copo? Então, vamos primeiro achar o volume aqui, ó, do copo, volume do copo cônico. Eu vou chamar cônico CC. Então, o que a gente tem? Ó? É um cone. Qual o volume? Então, área da base vezes a altura divididos por 3. Então, a gente já viu que é um círculo a base, então πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. Até aí, beleza. Agora vamos achar o volume do copo cilíndrico. Se é um cilindro, lembra que o volume vai ser a área da base vezes a altura. E a base de um cilindro é um círculo, então a área da base é um πr ao quadrado vezes a altura. Beleza. Então agora vamos fazer a razão entre o volume do copo cilíndrico, porque olha o que diz, ó, se eu encher completamente o copo cônico com água e derramar toda essa água no copo cilíndrico, então eu tenho que saber a razão entre o copo cilíndrico e o volume do copo cônico. Então, se a gente botar aqui os valores, ó, πr ao quadrado vezes a altura, divididos por πr ao quadrado vezes a altura, divididos por 3. Lembra da regra da divisão? Se tu não lembrar, vou botar aqui no canto para ti o card, aqui no canto para tu lembrar, clica aí, que eu mostro para ti como é que é a regra de divisão, para tu nunca mais esquecer. Então, ó, πr ao quadrado vezes a altura, vezes 3 dividido por πr ao quadrado vezes a altura. Tchaco nesses caras aqui, ó, porque são iguais, então sobra que isso aqui é igual a 3. Então, o volume do copo cilíndrico dividido pelo volume do copo cônico é igual a 3. Se esse cara está dividindo, eu posso passar ele multiplicando. Então, o volume do copo cilíndrico é igual a 3 vezes o volume do copo cônico. Então, quer dizer que eu terei que encher 3 vezes para poder completar esse copo. Tá bom? Exercício 5. Um monte de areia tem o formato de um cone circular reto, com o volume de 4 π metros cúbicos. Se o raio da base é igual a 2/3 da altura do cone, pode-se afirmar que a medida da altura do monte de areia em metros é. Vamos primeiro botar nossas informações aqui. Sabe que o volume é igual a 4 π metros cúbicos. Beleza. E ele diz aqui, ó, se o raio da base é igual a 2/3 da altura do cone. Então, eu traduzi do português para o matematiquês.
Então, 2/3 da altura do cone. Pode-se afirmar que a medida da altura do monte de areia ele quer saber a altura deste cone. Então, dadas essas informações, vamos lá. Fórmula do volume de um cone. Área da base vezes a altura dividido por 3. Divide por 3 todas aquelas figuras geométricas que tem bico, que tem ponta. Então, a área da base é um círculo. Π r ao quadrado vezes a altura, divididos por 3. A gente quer, vamos substituir aqui que o valor do nosso raio é 2/3 da altura. Então, isso aqui vai ficar π vezes 2/3 da altura ao quadrado, vezes a altura, divididos por 3. Vamos fazer mais umas continhas antes de substituir números. Vamos lá. Isso aqui dá π, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, e a altura ao quadrado, vezes a altura, tudo isso dividido por 3. Então, olha aqui, ó. Se esse 3 está dividindo, vai passar para o outro lado, multiplicando. Então, isso aqui, no final das contas, ficou, ó, π vezes 4 dividido por 9. Quando eu tenho multiplicação de componentes em que a base é igual, o que eu faço com os expoentes? Eu somo. Então, aqui eu tenho 2, aqui tem 1, 3. Então, agora, o que a gente vai fazer? Se esse 9 está dividindo, vai passar multiplicando. Então, 3 vezes 9, 27, vezes o volume. Isso aqui vai ser igual a 4π vezes a altura ao cubo. Tá bom? Então, agora, o que eu vou fazer? Esse 4π está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, a altura ao cubo vai ser 27 vezes o volume, divididos por 4π. Agora eu vou substituir o quanto que eu tenho de volume. Eu deixei para substituir no final, porque daí vai ficar bem mais fácil da gente não se confundir, não precisar ficar carregando esses números e quando vê esquecer alguma coisa no meio do caminho. Então, olha aqui, ó, componentes iguais, tchaca. Então, sobrou aqui. A gente tem que a altura ao cubo é igual a 27. Só que eu não quero a altura ao cubo, eu quero só a altura. Então, a altura é igual a raiz cúbica de 27. Que isso aqui é igual a 3 metros. Tá bom?